Olá, queridos, paz seja convosco. Mais uma vez, mais um devocional, mais um dia para que nós possamos experimentar dos milagres de Jesus. Então fica comigo nesse devocional, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero falar hoje sobre confie na direção de Deus. Nós somos geralmente tentados a confiarmos na nossa capacidade e no nosso senso de acharmos que sabemos o que é o melhor e o que é o certo. Às vezes, esse nosso excesso de autoconfiança, na verdade, se tornou o nosso pior problema. Quando nós começamos a sermos guiados pela nossa capacidade, pelo nosso senso superior de conhecimento e de direção, geralmente nós nos deparamos com problemas, porque nós somos muito limitados quanto ao futuro. Nós enxergamos muito o hoje. A Bíblia fala que Paulo, escrevendo a Timóteo, pede para que ele aconselhe aos ricos da sua presente era a não depositarem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. O que Paulo estava dizendo é que quando a gente confia naquilo que não tem consistência, a gente termina sofrendo. Nós não temos uma visão de futuro real, porque a vida muda o tempo todo. A vida e os dias, os tempos, as épocas, elas mudam. Tem um período que está num calor absurdo. De repente, esse tempo muda e vira um frio. Nós temos o exemplo, por exemplo, dos desertos da região da Palestina, que durante o dia chega a atingir 40, 50 graus Celsius de calor e à noite chega abaixo de zero. Então são mudanças que no mesmo dia e no mesmo período mudam drasticamente. E se nós não estivermos sendo dirigidos e conduzidos por alguém que tem, na verdade, uma visão futura das coisas, nós terminamos, às vezes, sofrendo e errando o caminho e pagando um alto preço por ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aprender a confiar na direção de Deus, naquilo que Deus nos orienta, naquilo que Ele nos direciona. E para isso, tem um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade há quem diga que deveria ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Bem, independente da nomenclatura que foi dada a esse livro que relata tudo o que aconteceu no início físico da igreja do primeiro século, no capítulo 16 deste livro, eu vou ler apenas o versículo de número 9, para não ficar muito extensa a leitura. Diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão e nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Talvez lendo esse versículo de forma isolada você possa perguntar: mas o que isso tem a ver com confiar na direção de Deus? Bem, quando você lê o capítulo 16 inteiro, você vai perceber, por exemplo, que Paulo ficou tentando fazer o seu próprio caminho. Paulo, o grande apóstolo. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Paulo, um homem cuja a verdade de Cristo, o Evangelho ou a sã doutrina, como ele mesmo falava, preenchia todo o seu coração. Mesmo este Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da sã doutrina e da graça, e sabendo que Jesus era o tudo para ele, mesmo este Paulo, em algum momento, ele achou que podia confiar na sua própria direção. Ele achou que podia confiar na sua própria bússola, no seu próprio intelecto, no seu próprio conhecimento. Ele achou que as suas estratégias poderiam ser as melhores. E ele tentou ir para a Ásia. Só que a Bíblia diz que no primeiro momento que ele tentou ir para a Ásia, o Espírito do Senhor não deixou ele pregar o Evangelho na região da Ásia. E ele, inconformado e ainda conciso daquilo que ele estava fazendo, era o correto. Ele deu a volta e foi tentar entrar na Ásia novamente, agora por um outro
por uma outra fronteira, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que ele entrasse na Ásia. Mas ele ainda assim, com o coração endurecido, acreditando que a sua direção era a melhor direção, ele contorna mais uma vez, e agora ele vai querer entrar na Ásia, pela região da Mísia. Mas a Bíblia diz que ali ele foi dormir, porque já estava tarde, cansado, ele foi dormir. E à noite Deus lhe deu um sonho. Deus mostra para ele um varão macedônio que grita: passa na Macedônia e ajuda a gente. E quando Paulo acorda assustado, ele percebe que na verdade a direção que ele estava tendo não era a direção mais correta. A direção correta era a direção que Deus tinha para Paulo, a Europa antiga, chamada região da Macedônia. O que eu quero que você entenda é que quando nós tentamos levar a nossa vida e conduzir a nossa vida por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos, é porque eu fiz teologia, pastor, eu sou mestre em teologia, eu conheço teologia, isso é ótimo, é perfeito, é maravilhoso, mas ainda assim, os maiores e mais brilhantes teólogos, se assim eu posso dizer, sem a direção do Espírito Santo, eles são meros conhecedores históricos de verdades, mas não muitas vezes estão seguindo a direção certa. Então que nessa manhã você reflita sobre a sua vida. Quem tem guiado você? Quem tem conduzido a sua vida? Talvez direções que você esteja seguindo agora são direções que fulano, ciclano, beltrano falou para você. Mas será que essas direções, por mais boas que elas sejam, por mais aparente de perfeita que elas estejam, elas são a direção de Deus? Para você entender e contextualizar, Paulo estava indo para a Ásia para o quê? Pregar o Evangelho. A intenção era maravilhosa, a ideia era fabulosa, o propósito era nobre, pregar o Evangelho, mas a direção estava errada. Então, mesmo que o propósito seja nobre, mesmo que a ideia seja fabulosa, se a direção não foi Deus quem te deu, não vai dar certo. Então que nós, eu e você, entendamos, o conhecimento é perfeito, é maravilhoso, conhecei e continuai conhecendo ao Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. O conhecimento é perfeito, ele precisa, ele é necessário. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é perfeito. Mas ainda assim, mesmo com todo o conhecimento, nós precisamos estar na presença e no centro da vontade de Deus, porque Ele nos dirige pelo caminho certo e para o propósito correto. E eu encerro lendo Romanos 8, 28. Porque Deus opera juntamente em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que você possa, todos os dias, ao levantar, se ajoelhar na presença de Deus e pedir a direção de Deus. E que todas as noites ao dormir diga: Senhor, obrigado por sua direção. Que você esteja sempre na direção de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai Santo e amado, levantamos a nossa voz ao Senhor. Talvez muitos que estão orando comigo nessa manhã tomaram decisões precipitadas.